Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal de novo e hoje nós vamos ao nosso segundo vídeo sobre os benefícios do exercício físico. Como eu falei no vídeo anterior que eu iria dividir o assunto em dois vídeos para não se tornar muito extenso. Então hoje nós vamos à nossa segunda parte. Lembrando a vocês que se vocês não estão inscritas aqui no canal, eu como sempre vou deixar o link aqui embaixo, você se inscreva, ative o sininho da notificação para receber os vídeos atualizados, ok? Nosso canal que é para vocês que não são profissionais da área da saúde e que se preocupam com a sua alimentação, com a sua nutrição, com a saúde. Enfim, sempre em uma linguagem extremamente acessível. Vocês, como sempre, me sugerem os assuntos do vídeo, me mandam as suas dúvidas e eu estou aqui realmente para respondê-las, para ajudar vocês, para passar informações com base na ciência da nutrição, ok? Vamos à segunda parte e a finalização do nosso assunto a respeito dos benefícios do exercício físico. Começando agora o nosso segundo vídeo. E nós acabamos no primeiro vídeo, eu me referi à questão do benefício do exercício físico na melhoria da pressão arterial. Vamos começar por aqui. Esse é o quinto benefício que eu vou destacar para vocês. A hipertensão arterial, pessoal, é mais comum do que vocês possam pensar. A hipertensão arterial sistêmica tem uma alta prevalência e uma alta taxa de morbimortalidade na nossa população brasileira. E é bem estabelecida a ocorrência de maior taxa de eventos cardiovasculares e uma maior taxa de mortalidade naquelas pessoas que têm um baixo condicionamento físico. O exercício físico ele é recomendado no tratamento da hipertensão arterial. Ele nos confere respostas fisiológicas que influenciam o nosso sistema cardiovascular. Esse benefício é comprovado, pessoal. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que aquelas pessoas que são hipertensas tenham programas de exercício físico regular. Claro que desde que previamente sejam submetidas a uma avaliação clínica. Pois bem, a pressão arterial elevada tem várias causas, mas ela também está relacionada ao sedentarismo. E o sedentarismo, por sua vez, é um importante fator de risco. Aí você pode até estar pensando que durante o exercício físico a pressão arterial e a frequência cardíaca sobem, ok? Isso acontece, isso é normal. Obviamente que existe um limite, obviamente que você tem que cuidar, porém, depois do exercício a pressão vai baixando gradativamente até chegar naquele nível de normalidade para você no seu pré-treino. Mas, gente, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que é importante fazer esse exercício regularmente. Por quê? Porque com o passar do tempo, com o passar das semanas, dos meses, a tendência é que a pressão vá baixando, tanto a pressão sistólica como a diastólica. Pressão sistólica vocês chamam de pressão alta. O que é a sístole? É quando o coração se contrai.
O que é a pressão diastólica, como vocês chamam, é a pressão baixa, é quando o coração dilata. O ideal, gente, é fazer várias modalidades de exercício no seu treino, ou seja, ter exercícios variados. Sejam os exercícios de força, como uma musculação, sejam exercícios aeróbicos, e exercícios também importantes são aqueles de flexibilidade. Uma dica que eu deixo para vocês aqui: é importante que você faça a medição da pressão arterial antes do treino, durante e depois do treino, se você é hipertenso. Se for o caso de fazer um exercício de força, uma musculação, é bom evitar fazer séries com muitas repetições para não ativar ainda mais o que nós chamamos de sistema nervoso simpático, porque esse nosso sistema nervoso simpático, ele aumenta os batimentos cardíacos e a frequência cardíaca. Outro ponto também importante é cuidar com a quantidade das séries que você faz, porque muitas séries vai aumentar a pressão arterial além do que seria dentro de uma normalidade. Também é importante que você tenha um período de descanso entre os exercícios, para justamente que você tenha uma prática segura e sem risco. E existem vários modelos de exercícios recomendados para quem tem pressão arterial elevada. Cada tipo de treino tem o seu efeito hipotensor no pós-treino. O profissional da educação física vai te orientar e vai passar para você qual o melhor treino se aplica no seu caso, porque tem que levar toda a sua individualidade em consideração. Continuando aqui, o nosso sexto benefício, que é o controle da dislipidemia. Dislipidemia, gente, é a alteração dos níveis de gordura no sangue. Isto é, a quantidade de gordura circulante no sangue está alterada, está acima dos parâmetros de normalidade. Ou seja, um aumento do colesterol total no sangue, o aumento do LDL colesterol no sangue, o aumento da quantidade dos triglicerídeos no sangue e também o aumento do não HDL colesterol. E se nada for feito a respeito, essas condições podem, por exemplo, evoluir para acidente vascular cerebral. A dislipidemia, gente, tem como fatores desencadeadores a alimentação, mas também pode ser genético, mas também pode ser pela falta de sono, enfim, pela baixa qualidade de saúde que nós tenhamos. Bom, esses pacientes com dislipidemia costumam fazer uso de remédios, costumam fazer uso do que nós chamamos estatinas, que são medicamentos que servem para proteção justamente desses problemas cardiovasculares. São remédios que ajudam no controle da dislipidemia. E 65% das pessoas com dislipidemia costumam fazer uso deste medicamento à base de estatinas. Não é porque você tem a prática de um exercício físico regular que você vai poder deixar de tomar o remédio. O único profissional que vai poder fazer a desprescrição é o seu médico.
Bom, falando em estatina, falando nesse medicamento, nós temos no caso daquele paciente que faz uso delas, uma consequência. O uso prejudica as nossas mitocôndrias, comprometendo a nossa cadeia respiratória. E essas pessoas, esses pacientes, geralmente, eles têm sim essa disfunção mitocondrial. Também eles têm, é muito comum, uma disfunção do cálcio no músculo esquelético. E aí, como consequência disso, tem uma maior prevalência de que venham a acontecer as miopatias. O que são as miopatias? Pessoal, mio é músculo, patias são desordens musculares. Pessoas com dislipidemia que fazem uso dessas estatinas têm maiores chances de desenvolver as miopatias, de desenvolver lesões musculares. Essas pessoas também costumam sentir muitas dores após o treino. E aqui eu não me refiro àquela dor muscular normal, consequente daquele treino no pós-esforço, no pós-esforço, no pós-treino, mas aqui eu falo daquela dor tardia, uma dor com uma longa duração, uma dor que não desaparece entre 24 a 48 horas. Bom, por isso que é preciso ter um acompanhamento profissional, né? Para que seja determinado o tipo de treino. Tem que ser feito direitinho a prescrição do exercício. Tem que ser prescrito pelo profissional da educação física quantas séries você vai poder fazer, qual o volume da carga que você vai poder realizar, qual a velocidade dos movimentos de contração muscular, qual o tempo necessário que você terá que ter de recuperação entre os exercícios, sempre de acordo com a resposta individual de cada um, para evitar, obviamente, danos musculares, né? E para evitar também, consequentemente, diminuindo a chance de você vir a ter alguma miopatia, alguma dor exagerada. Mas, falando especificamente aqui, com relação à dislipidemia, o exercício físico, gente, é um potente formador de HDL, evitando a formação e o crescimento das placas trombóticas que se formam a partir daquele LDL que está elevado. O exercício vai ajudar a baixar o teu colesterol total no sangue, os triglicerídeos totais, o LDL colesterol, vai ajudar a aumentar o nível do colesterol HDL, que é um cardioprotetor. Um sétimo benefício. Como o nosso canal aqui, a maioria são mulheres, eu achei interessante trazer informações a respeito do benefício do exercício na menopausa. A prática regular de exercício de baixo impacto, especificamente, pode ajudar no fortalecimento das articulações e aliviar as dores articulares tão comuns já na pré-menopausa quanto na menopausa. Aí nós podemos exemplificar com uma atividade que seja uma natação, que sejam exercícios aeróbicos, que seja até mesmo uma caminhada. Também é importante fazer
exercícios que confiram flexibilidade, porque esses exercícios podem ajudar a diminuir a rigidez das articulações, melhorando a flexibilidade dessas articulações. Aqui podemos falar da importância, por exemplo, de fazer aquele alongamento logo que nós chegamos na academia. Mas, antes de tudo, gente, é importante consultar o seu médico, o seu fisioterapeuta, para saber a gravidade do seu problema articular. Mas que é óbvio e que é comprovado que o exercício físico protege os ossos e as articulações, isso é fato. E o desenvolvimento da força muscular é bem importante, até mesmo para que a gente possa desenvolver uma autonomia maior, para que você consiga desenvolver as tarefas básicas também do seu dia a dia. A menopausa, pessoal, tem mulheres que sofrem muito, tem muitos sintomas com a menopausa, então é importante você ter uma atenção bem direcionada à importância dessa prática regular. E também evita lesões, né, gente? E isso acontece porque justamente a gente vai fortalecer a nossa musculatura. Consequentemente, nós vamos ter uma maior sustentação dos nossos ossos. A prática regular deixa os nossos ossos mais fortes, mais resistentes. E é preciso já que aquela mulher que está entrando na menopausa, aquela mulher que está naquele período da pré-menopausa, já comece a se exercitar. Por quê? Porque na menopausa há uma propensão muito maior para o desenvolvimento da osteoporose. E é importante que você ganhe massa muscular, especialmente, gente, após os 50 anos de idade. É importante aumentar a força, é importante aumentar a potência muscular, melhorar a flexibilidade, o equilíbrio, a postura, o tônus muscular, aumentar a densidade mineral óssea. Também é muito comum mulheres na menopausa que sentem muitas dores, muita rigidez, uma dificuldade de movimentação, uma artrite que não tem cura, mas tem tratamento, e tratamento esse que foca justamente em diminuir os danos dessa doença, em prevenir, em amenizar os sintomas da doença, evitar que ele se intensifique. Existem diferentes modalidades de exercícios físicos no tratamento, e exercícios esses que são eficientes, que vão sim aliviar os seus sintomas, melhorar a qualidade de vida. A artrite pode ser causada por uma variedade de razões, né? Também por causa das doenças autoimunes, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Fica um assunto sobre artrite e doenças autoimunes para outro vídeo. Indivíduos com artrite reumatoide normalmente chegam no consultório dizendo que sempre ouviram falar que não podem se exercitar. Isso não é verdade, gente. É justamente o contrário. É a inatividade física que piora a condição da artrite reumatoide. Quando você se exercita, você tem uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai melhorar a circulação, o que é excelente, né?
Além do que, entre as articulações nós temos um líquido que age como lubrificante. E o aquecimento do corpo faz com que esse líquido fique mais fluídico. Bom, a princípio é recomendado que se faça um exercício físico de intensidade moderada. Claro que existem inúmeros fatores que vão determinar quais serão esses exercícios, qual o grau do exercício, aí é com o profissional da educação física. Claro, exercícios como corrida, por exemplo, é bem mais complicado, né? Principalmente se você tiver artrite, né? Porque aí tem um acometimento das articulações, né? Como no quadril, no joelho, no tornozelo, até mesmo nos pés, é muito comum. Quanto ao exercício de maior impacto, não podem ser iniciados sem o acompanhamento. Por sua vez, a artrose, que também é conhecida como osteoartrite, é um outro problema também frequente na menopausa. São muitas as queixas em consultório. A artrose, gente, é a forma mais comum da artrite, que se caracteriza pela degeneração e pelo desgaste da cartilagem entre os ossos. É uma doença degenerativa crônica. Cartilagem essa que protege os nossos ossos. É mais frequente que aconteça no joelho, na coluna, nas mãos, na região coxofemoral. Enfim, a artrose pode ser causada por um desgaste natural também por causa da idade, né? Por movimentos repetitivos, por traumatismos, por excesso de peso e até mesmo por um histórico familiar. Uma outra reclamação que chega ao consultório daquela mulher que está na pré-menopausa, na mulher que já está na menopausa, diz relação à fibromialgia. Fibromialgia é aquela dor generalizada e crônica, é difícil de tratar. Fibromialgia é muito relacionada também, gente, aqui eu abro um parênteses, prestem atenção, fibromialgia se relaciona muito com o sono, com cansaço, com ansiedade, com depressão, com alterações de concentração. As dores musculares e a redução da força muscular também entra nessa lista de desconfortos e reclamações comuns. Sejam dores nas pernas, dores nas costas, nos braços, enfim, é uma dor generalizada pelo corpo e que também, obviamente, se relacionam à queda do estrogênio. É indicado, então, que se tenha a prática de um exercício físico, mesmo que seja um pilates, mesmo que seja yoga ou qualquer outro exercício físico leve, inclusive, mas que confira uma flexibilidade, porque o que importa realmente é colocar o corpo em movimento. Ok, pessoal? Com relação à musculação aqui, né, que é um treinamento de peso, aí seu treinador, o seu personal vai passar o que é o ideal para você a partir da avaliação que ele vai fazer. Bom, nós acabamos de falar na menopausa. Vamos falar também agora no 8º benefício, porque se nós nos referimos à mulher na menopausa, não podemos deixar de fora a importância do exercício para os idosos, não é mesmo? Pois a prática da musculação, aqui eu estou me referindo à musculação,
melhora a força muscular, melhora a coordenação, ajuda na prevenção de quedas e, consequentemente, na prevenção das fraturas ósseas. Principalmente, pessoal, esse treino de musculação é importante. Evita também a sarcopenia, que é aquela perda de massa magra, é a perda de força e de massa muscular decorrente da idade, do aumento da idade. A musculação, gente, aumenta também a taxa de síntese proteica na fibra muscular, melhorando a força muscular, principalmente, que é uma grande queixa, né, dos idosos, a falta de força nos membros inferiores, aquela dor nas pernas, aquela dificuldade muitas vezes para levantar da cama ou da cadeira, pois melhora. Como também melhora a questão da flexibilidade. É preciso também fazer com que o idoso tenha uma diminuição da perda muscular. Continuando aqui, o nono benefício, que é a melhoria da nossa condição cardiorrespiratória. A aptidão cardiorrespiratória, gente, é a capacidade do corpo de levar oxigênio para todos os nossos órgãos, para a produção da energia que o nosso corpo precisa. E nós sabemos que com o avanço da idade, essa habilidade de captação, de transporte de oxigênio para suprir a nossa demanda metabólica vai naturalmente diminuindo. Mas a boa notícia é que o sistema cardiorrespiratório, ele se adapta aos estímulos do treinamento, independente da idade, quer dizer, não importa a sua idade. Quer melhorar, precisa melhorar, vamos melhorar. Os exercícios conferem uma melhor resistência. Por isso, quanto maior for a aptidão cardiorrespiratória, menor risco você vai correr de desenvolver complicações, de desenvolver problemas, doenças, como a própria pressão alta, que eu já falei anteriormente, também menores chances de você ter que vir a enfrentar um AVC, um infarto agudo do miocárdio, enfim, problemas ligados ao coração, problemas ligados aos nossos vasos sanguíneos. Mas, gente, sempre importante que esse exercício regular seja compatível com a capacidade física da pessoa. O importante é que o exercício é fundamental em todas as etapas da nossa vida. O nosso 10º benefício diz respeito ao emagrecimento. Pensando no emagrecimento, primordialmente nós temos que pensar no déficit calórico. Nós sabemos, né, gente, que o excesso de gordura no corpo traz inúmeras complicações. Mas como o exercício pode nos ajudar? Bom, à medida que se pratica, que se tem um exercício físico, se pratica com regularidade, você vai conseguindo controlar o seu peso, você vai diminuindo a quantidade de gordura, você vai aumentando a quantidade da sua massa magra. Inclusive o seu pâncreas, gente, vai
produzir menos insulina, diminuindo assim, evitando assim, controlando assim a sua glicose no sangue e evitando inclusive a resistência insulínica. Resumindo, gente, quanto mais gordura, mais insulina, mais o pâncreas vai secretar essa insulina para buscar manter a glicemia em dia. Uma coisa importante, sempre levar em consideração as variáveis de cada paciente, seja o objetivo, seja a condição física, o metabolismo individual, as variáveis antropométricas e tantas outras considerações. Por isso que normalmente quando nós começamos a treinar numa academia séria, uma das primeiras coisas que a gente faz é toda essa avaliação clínica. E existem sim, e depois o profissional vai orientar, os protocolos que favorecem o emagrecimento, porque algumas atividades físicas proporcionam um gasto calórico maior do que outras, né? E o exercício, por exemplo, falando aqui exercício de força, a musculação também vai melhorar a sua massa magra. É óbvio que manter uma massa muscular garante manter um maior gasto calórico quando estivermos em repouso. Durante o exercício, há um aumento do gasto energético e uma metabolização das gorduras ao longo do dia, o que auxilia, né, gente, no processo de emagrecimento. Você vai ganhar musculatura para depois entrar no processo de perda de gordura. Já a atividade aeróbica também é importante. E a atividade aeróbica, pessoal, é a mais indicada para o emagrecimento. O correto mesmo, na verdade, é combinar atividades físicas, né? Combinar uma atividade aeróbica com uma musculação, um exercício de força. Bom, falamos em emagrecimento, então agora nos cabe falar nos benefícios quanto ao nosso aparelho digestivo. Os exercícios regulares ajudam o sistema gastrointestinal a funcionar de uma maneira mais eficiente. Sejam eles exercícios de baixa ou de moderada intensidade. Tem um efeito protetor sobre o aparelho digestivo. A própria caminhada que se faz semanalmente já estimula o peristaltismo intestinal. E os exercícios físicos, eles ajudam na passagem dos alimentos pelo intestino de uma maneira mais eficiente, aceleram a condução daquele bolo alimentar e a futura evacuação. Tudo flui melhor. Inclusive, se você sofre com o intestino preso, se exercitar pode ser uma alternativa saudável que vai melhorar o teu problema. Mas aqui vai um alerta. Assim como a atividade física pode ser boa para a digestão, ela também pode causar problemas se for realizada no momento errado. Por isso é importante que a gente evite comer 1 hora antes dos exercícios. E se for consumir algum alimento, que seja de preferência um alimento leve. Por quê? Caso a refeição seja muito próximo da prática do treino, pode levar a episódios como vômitos, desconforto gástrico, até mesmo dor de cabeça. Bom, o nosso 12º benefício diz respeito ao estresse, à ansiedade e aos sintomas depressivos.
Os benefícios e os efeitos psicológicos do exercício físico já são bem estabelecidos. Ocorre que a prática regular, vou me referir aqui aos exercícios aeróbicos, a prática pode produzir efeitos antidepressivos, protege o nosso organismo, inclusive, dos efeitos prejudiciais de situações de estresse, protege a nossa saúde mental. Exercícios físicos aeróbicos são auxiliares terapêuticos, pessoal, tradicionais já no tratamento dos transtornos de ansiedade. A atividade física, ela libera endorfina. Endorfina é um tipo de hormônio neurotransmissor que é produzido pela nossa glândula hipófise, né? Que fica localizada no nosso cérebro. É conhecido como o hormônio do prazer, porque nos desperta aquela sensação de bem-estar, além de aumentar a nossa disposição, melhorar o nosso humor, melhorar a nossa satisfação, nos traz satisfação. Os exercícios também ajudam a reduzir o estresse, ajudam a reduzir a ansiedade, ajudam a reduzir a depressão, que são muito comuns naqueles indivíduos com doenças crônicas mentais. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno, inclusive o transtorno bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses também, a questão da demência, da deficiência intelectual, dos transtornos de desenvolvimento, inclusive o autismo. Bom, evidências de uma condição de aptidão física limitada aumenta a predisposição à ansiedade, a predisposição às doenças crônico-degenerativas. Qualquer atividade, gente, que seja feita com prazer e satisfação vai ajudar no controle da ansiedade. Os exercícios, independentemente do tipo que forem, eles têm efeitos ansiolíticos, efeitos antidepressivos, ou seja, a prevenção e a amenização de crises de ansiedade, de crises de depressão. Ele equilibra a produção dos hormônios e inclusive daqueles hormônios, né, liberados, ajudando no manejo dessas crises ansiosas, né? Aí nós temos a serotonina, a endorfina, por exemplo, que promovem um relaxamento, um bem-estar, uma satisfação, ajudam a reduzir os estados de tensão. Bom, qualquer exercício, gente, inclusive aquele que faz parte do seu dia a dia, inclusive aquela simples caminhada. Algumas práticas são focadas em trazer mais uma consciência corporal, em trazer também um bem-estar físico, além de melhorar a nossa saúde emocional. Um exemplo aqui é o Pilates, o próprio Tai Chi Chuan, a Yoga. Bom, contudo, o importante, gente, é realizar aquele exercício que te confere bem-estar. Não é fazer o exercício com má vontade. Tem que escolher aquele exercício que realmente te motive. Bom, o nosso 13º benefício diz respeito ao sono. O exercício melhora o nosso sono. Nós sabemos que a perturbação desse ciclo de sono, de vigília, resulta em significativos danos à nossa saúde. E o exercício favorece
a liberação de alguns neurotransmissores que podem contribuir para que a pessoa se sinta mais relaxada, ajudando a dormir melhor sem interrupções. O exercício, ele atua como um neuromodulador. Os efeitos do exercício sobre o sono também estão associados à termorregulação corporal, à conservação da energia, à nossa restauração corporal. Tem exercícios que são termorregulatórios, gente. Vamos entender um pouquinho aqui como isso acontece. O início do sono é disparado pela redução da nossa temperatura corporal, ok? Pois bem, o exercício aumenta a nossa temperatura corporal, sim, na hora que estamos na prática aumenta, né? Isso é só durante o exercício, a gente transpira bastante, enfim, mas depois do exercício se cria uma condição capaz de facilitar o disparo para o início do sono, porque ativa os nossos processos de dissipação de calor controlados pelo hipotálamo, assim como os mecanismos indutores do sono também são acionados, são ativados. Enfim, nós temos a função importante aqui do hipotálamo na regulação da temperatura corporal e na indução ao sono. O exercício facilita o sono porque ele reduz as nossas reservas energéticas corporais, o que aumentaria, né, a necessidade do sono, principalmente naquele sono com ondas mais lentas. Nós sabemos que o sono tem uma função restauradora, ok? Ok. Os exercícios podem auxiliar no tratamento e na prevenção de alguns distúrbios desse ciclo sono-vigília. Diminui a fragmentação do sono. Você tem uma noite de sono mais contínua, mais tranquila, né? Porque aumenta justamente o sono de ondas lentas, diminuindo também o tempo de latência desse sono, ou seja, diminui aquele período que você leva para conseguir realmente dormir. E esse sono de ondas lentas, ele é muito importante. Ele é importante para a nossa restauração corporal. É importante na recuperação de todas as nossas funções. Além do que, é importante porque o sono está associado à secreção do hormônio do crescimento, que nós conhecemos como hormônio GH. E existe essa relação entre o hormônio GH, o sono e o sono de ondas mais lentas. Isso já é muito bem estabelecido, né? Cerca de 50% a 70% da secreção desse hormônio de crescimento ocorre principalmente na parte inicial do sono. O aumento na secreção desse hormônio está relacionado com a restauração dos nossos estoques energéticos, está relacionado à nossa ressíntese proteica também. O exercício ajuda, por isso que não é legal. Claro, muita gente treina à noite, mas não é legal. O bom é você treinar durante o dia e quando chega ao entardecer, o corpo já vai se preparando para aquela diminuição, para aquele estágio inicial, já vai acalmando, para que você tenha uma boa noite de sono. E o nosso 14º benefício diz respeito à nossa aprendizagem, à melhoria da memória. A prática do exercício físico regular contribui muito
para melhora das funções cognitivas, aquelas que são relacionadas à memória, à linguagem, à atenção, né? Os exercícios são estímulos para essas funções. Melhora a capacidade de concentração, a fixação de conteúdo, ao raciocínio lógico, tanto que a prática de esportes já se inicia lá na infância. Por quê? Porque já estimula a criança a desenvolver não só a capacidade de reconhecer o seu corpo, as suas limitações, o seu potencial físico, mas também a sua habilidade de raciocinar e de tomar decisões. Se cria desde o início, desde a infância, um caminho de condução, um caminho de condução do estímulo entre o cérebro e os músculos mais eficiente, facilitando o processo de aprendizagem em diferentes níveis cognitivos, em diferentes níveis motores. A explicação é bem simples, gente. Quando a pessoa se exercita, ela produz sinapse, acontece a produção de sinapses neurais, ou seja, o exercício físico tem o poder de desenvolver as nossas células cerebrais, criando novas conexões interneurais que mantêm a nossa mente mais jovem, mais ativa, entenderam? Então, assim, é importantíssimo, sim. E esse exercício, essa prática, né, deve ser iniciada desde lá, na época da infância. Bem, pessoal, finalizamos por aqui. Me desculpem, o vídeo foi extenso, apesar de eu ter dividido em duas partes, mas eu quero deixar um alerta aqui da importância do exercício físico regular para essa série de questões que eu relatei aqui, que eu expliquei, e tem tantas outras. Mas sempre eu digo, precisa de uma orientação profissional, de um profissional competente, ok? Não tentem começar um exercício físico, não tentem começar nada sem uma avaliação clínica prévia. E como eu disse, academias sérias costumam fazer isso. Bom, chegamos ao nosso final. Como sempre, eu agradeço a companhia de vocês e a disponibilidade de tempo de vocês. Não se esqueça, se inscreva aqui, ajude o canal, compartilhe o vídeo se você gostou, com mais pessoas, leve essas informações e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigada!